Bom dia, pessoal. Depois de falar tanto da situação do nosso mercado, vamos falar um pouquinho de dentro da empresa, da nossa organização, né? E eu estou aqui para falar que eu acredito no lucro, então não estou aqui para falar que o lucro não é importante, mas o lucro não deveria ser o objetivo final da empresa, mas consequência do valor que a gente gera. Então, não dar lucro também significa que a gente passa a ser irresponsável socialmente. Então, dentro dessa jornada, o que a minha intenção é tentar despertar esse espírito heróico do que fez a gente criar o que a gente criou dentro da nossa organização, dentro do nosso negócio. O modelo de negócio do passado, o que nos trouxe até hoje, já não serve mais para levar o nosso negócio para frente. E quando a gente olha a história do capitalismo, bem simples, em 4 indicadores, até mais ou menos 1800, a gente vivia assim, não sabia o que comer, não sabia onde dormir, não sabia se acordar no dia seguinte. Éramos menos de 1 bilhão de habitantes, uma renda per capita de $500, pobreza absoluta de 95% e uma expectativa de vida de 30 anos. Não existia desigualdade, éramos todos pobres e doentes juntos. Escassez reinava, não existiam recursos. Em 200 anos, de 1800 em diante, aconteceu isso. Saltamos para mais de 7 bilhões de habitantes, PIB per capita de mais de $7.000, pobreza absoluta em menos de 15% e expectativa de vida de 70 anos. Isso foi um salto, 200 anos. A humanidade tem quanto? Mais de 5.000 anos? Nos últimos 200, a gente deu esse salto. A gente criou o que a gente chama hoje do nosso maior problema, desigualdade. Mas a desigualdade já foi pior, tem diminuído, e o nosso papel como negócio é mudar isso. Olhando tudo o que aconteceu, falando nesse desenvolvimento incrível, ainda assim tem coisa errada. Por quê? A gente joga um jogo que parece banco imobiliário. A gente joga um jogo que tem uma regra que diz o objetivo é conquistar a maior fortuna do jogo, sendo o único não ir à falência. E como é que é isso? Que tal de falências que acontecem na nossa vida? Quando a gente para pensar que tipo de falência que estão acontecendo, vou dar um exemplo. Alguém já comprou uma coisa que não precisa? Pessoalmente, às vezes até para o negócio. Essa é uma falência moral. Alguém faz a gente comprar o que a gente não precisa. Esse é o jogo. Black Friday é a celebração da falência moral. Fazer as pessoas comprarem o que efetivamente não precisam. E aí a gente pode explorar vários outros níveis de falência. Mas o que a gente tem que olhar é o que está nos levando a isso. Aquele modelo de escassez, de usar o recurso e descartar quando não serve mais, não adianta, não é mais um modelo de negócio. A gente estava falando de economia circular, como é que a gente muda essa forma de atuação? A gente, inclusive, descarta o recurso humano quando ele não atende mais ao que a gente precisa. Isso tem um impacto no nosso negócio. Como organização, a gente tem uma credibilidade muito baixa. O Gallup mede a credibilidade das grandes organizações todo ano e demonstra que a credibilidade das nossas grandes empresas tem um nível mais baixo da história. A gente só perde para a credibilidade do Congresso, infelizmente. Se isso estivesse mais alto, a gente estaria com resultados talvez melhores. Outra entidade que perde credibilidade, até a entidade religiosa perde credibilidade. Então, isso, do ponto de vista macro, tem um problema. Do ponto de vista interno nas organizações, mesmo o Instituto Gallup, olha engajamento. 20% das pessoas jogam contra dentro da nossa organização. 50% cumprem tabela, vem trabalhar e não vê a hora de sair. Graças a Deus a gente tem 30% que atua, veste a camisa, engaja, faz o que gosta. Isso num barco, quando a gente olha, 3 pessoas remando com força, 5 fingindo e 2 remando contra. A gente para, nossa, mas é um problema? É um problema de liderança. Se nós vemos uma pessoa remando no sentido contrário, é um talento aplicado no lugar errado. Se o outro está com o remo para cima, talvez não devia nem estar no barco, ele devia estar colhendo manga. Nós, como líderes, temos que identificar isso. A hora que a gente autoriza, permite essa situação, a gente está conivente com uma situação que as pessoas podem estragar nossa própria organização. E agora, outra coisa mais interessante é descobrir que no mundo, cada vez mais pessoas trabalham de graça. Não na minha empresa, nem na minha, nem na sua. São o trabalho voluntário. Hoje são 140 milhões de voluntários no mundo. Se a gente junta todo mundo num país, é o 9º maior país do mundo em termos de população. Então, o que acontece? A gente tem uma credibilidade institucional, a gente tem um problema do tal do terrorista interno, que ele volta todo dia, ele não se explode, né? E a gente tem um problema de sentido, as pessoas precisam ter um significado no trabalho que realiza. Isso tudo
gera a possibilidade de a gente rediscutir a forma que a gente faz negócio, a forma de capitalismo. A gente saiu de um mundo de mais de 5.000 anos de escassez para um mundo de abundância. Qual o modelo mental que a gente está usando hoje no trabalho, na nossa instituição? Isso faz essa mudança de mundo de escassez para abundância. Tem uma pesquisa da Pricewaterhouse que nos próximos 30 anos, 30 bilhões de dólares trilhões de dólares vão sair de uma geração para a próxima. Isso significa que acabou a escassez. A gente, com o aplicativo, a gente tem acesso a tudo. O que nós estamos fazendo como organização para atrair o talento que a gente está perdendo para coisas mais interessantes, né? Essa mudança de abundância, de escassez para abundância, faz com que novos negócios surjam. E todo negócio, esse é o despertar, voltar à essência do nosso negócio. Cada negócio aqui na tela está resolvendo um problema, está usando a abundância que foi criada através do capitalismo para transformar e melhorar o entorno, a comunidade, a sociedade onde a gente vive. Se a gente voltar para a origem do nosso negócio, nós criamos um negócio com uma intenção de melhorar alguma coisa, em alguma dimensão. Será que a gente está preso na burocracia e perdemos essa conexão? Tudo isso faz um questionamento do capitalismo. Por quê? O capitalismo sobrou. Não é que o socialismo perdeu. O socialismo foi excelente na distribuição de riqueza, só que falhou na produção. A hora que acabou o que tinha que produzir, acabou a distribuição. Venezuela, União Soviética, Cuba. O capitalismo foi excelente na produção, a gente está falhando na distribuição. Então, estão surgindo modelos, neste século, de repensar o que é esse capitalismo do bem. O que é essa nova forma? Como é que a gente alavanca o que a gente tem, produzir bem, e como é que a gente começa a trabalhar a redistribuição para crescer junto? Esses todos os movimentos, que têm maior força nesse século, têm 4 princípios, 4 fundamentos. Todos falam de um propósito. Qual é a causa do nosso negócio? O que a gente está para resolver? Fala de integração das partes envolvidas, dos stakeholders. Fala de uma liderança que serve a esta causa e uma cultura responsável que permite que a gente seja único no cenário econômico, no cenário de negócios. Isso é uma organização consciente. O que é o propósito? Quando a gente fala de propósito da profissão, o propósito do professor foi no passado, ensinar, porque era a única pessoa com conhecimento. Hoje, o conhecimento é disponível no YouTube. Todo mundo consegue acessar uma aula melhor do que a do professor. O professor tem que mudar a forma, mediar o conhecimento, inspirar. Da mesma forma que as organizações, a gente sempre esteve pensando na missão e visão. Hoje a gente tem que pensar no propósito também. O que é o propósito? É o porquê a gente faz o que faz. Missão é como a gente vai executar isso. E a visão, como é que o mundo vai ser? Muitas empresas trabalham de fora para dentro. Minha visão é a minha empresa ser a número 1. A gente elimina todo mundo que está em volta, porque eu não faço parte da empresa. A visão tem que ser de mundo, tem que ser de um coletivo, né? E grande parte das empresas que estão mudando e estão caminhando para um sucesso de mais longo prazo, começam de dentro para fora, entendendo a existência. O propósito é a causa. Independente de nomenclatura, é importante a gente ter a causa. O que a gente está mudando? A gente está falando muita coisa aqui de sistema. O sistema faz parte da nossa solução, da nossa jornada. Segundo, a missão é como é que a gente sai da onde a gente está, da nossa causa, para realizar a visão. E a visão não é da nossa empresa, da nossa organização ser a primeira, número 1, mas do nosso ecossistema evoluir junto. Então, como é que a gente faz isso no país? Como é que a gente faz isso? O setor do aço não é mais só o aço. Quem mais a gente vai trazer para dentro desse ecossistema para crescer junto? A gente viu o Jorge falando que o impacto do aço tem no resto, nas outras cadeias. Como é que a gente integra muito mais? Trabalha junto. O segundo ponto... Foi embora. O segundo ponto importante é quando a gente fala de propósito, em algum momento da vida existia um talento e uma necessidade de mercado. A nossa empresa foi criada com a junção de atender essa necessidade de mercado e ali nasceu um propósito. Muitas vezes o que acontece, a necessidade vai se afastando e aí o nosso propósito perde sentido e as pessoas deixam de olhar para o nosso negócio, a gente deixa de atrair talento. Estamos ajustados? O que nós propomos está resolvendo um problema ou estamos vivendo enrolado na burocracia de produzir mais? Tá? Então, essa ideia do propósito é muito importante. Perdi o tempo aqui, pessoal.
é muito importante para a gente entender a importância do nosso negócio no ecossistema. O segundo ponto é olhar a nossa cadeia produtiva, o nosso ecossistema. Se a gente olhar de forma linear, a gente sabe onde vai romper. É no elo mais fraco. Qual é o elo mais fraco hoje do nosso ecossistema? Tem uma cadeia de varejo americana que trabalha uma coisa muito interessante, parte do princípio que a felicidade dos funcionários é um pilar fundamental, depois parceria com fornecedores, clientes satisfeitos, investidor motivado e depois a devolução de voluntariado e filantropia para o ecossistema, para a comunidade onde a gente está inserido. A partir daí, um funcionário feliz, motivado, começa a buscar novas ideias, parceria com fornecedores trazem mais valor, o valor gera mais vendas, mais resultado financeiro, o investidor está mais motivado, a motivação permite que a gente gere mais trabalho voluntário e filantropia para o ecossistema, para a nossa própria comunidade. E o funcionário acaba sendo reconhecido porque a empresa contribui com o desenvolvimento do ecossistema. Então, esse é o tipo de abordagem que a gente precisa começar a pensar. Como é que o nosso setor do aço, como é que a nossa organização, como é que a nossa entidade, nossa empresa se insere num contexto maior para realmente gerar valor, integrar? Quando a gente fala disso, a gente fala da China. Ah, a China cresce, cresce. A China é o único país socialista e capitalista ao mesmo tempo. Já paramos para pensar? Por que socialista? Porque é socialista, é o regime deles. E capitalista? Porque eles se juntam, eles são obrigados a se juntar, colaborar, fazer mais juntos como um sistema para competir com fora. Como é que nós nos juntamos mais para competir fora? Não só um setor industrial, uma fatia da economia competir. Como é que sistematicamente a gente consegue alcançar mais? E uma coisa muito importante é a externalidade, que às vezes a gente esquece. O que é isso? Imagina se amanhã os escapamentos dos carros são virados para dentro do carro, as janelas não abrem mais e como isso afeta a nossa decisão de compra? Isso está vindo, de alguma forma vai vir como barreira de entrada em outros mercados, já não é mais a tarifa alfandegária, é a barreira técnica. São outras barreiras e a gente tem que se preparar. E o último elemento, terceiro elemento é a cultura. É o que faz a gente único nesse ecossistema, o que nos faz diferencial e mais competitivo. É quando todo mundo trabalha em prol da nossa causa. Opa, mas se a gente não tem causa, a gente não consegue criar uma cultura mais forte? Vamos voltar para a causa. Vamos voltar para o ecossistema. A cultura é o ecossistema se comportando em prol da nossa causa. E o último tema, como todos estão aqui como líderes de algum setor, de alguma área, de alguma empresa, de alguma organização, esse é o papel mais importante. É daqui que começa. Porque sem a gente, sem a liderança, a única coisa automática é fricção, confusão e baixo desempenho. Graças a quem está nesse ambiente, nesta sala hoje, a gente consegue mudar isso como desempenho. Só que o líder não é mais comando e controle, é aquele que está na frente. É o cara que está no meio, que inspira. E depois que a gente inspira, a gente atrai o talento, depois de atrair, a gente tem que continuar ensinando. Como é que a gente continua o desenvolvimento? Porque isso é um ciclo virtuoso de gerar mais valor para a nossa própria organização. Então, olhando valores da liderança, a gente tem que competir e cooperar. A gente tem que ter eficiência e participação, tem que ter individualidade e coletivo, a gente tem que olhar o resultado financeiro e geração de valor. E, por fim, olhar, ser egocêntrico e ecocêntrico. É ser socialista e ser capitalista. É trabalhar competindo e trabalhar colaborando ao mesmo tempo. Não serve mais um ou outro. Enquanto a gente não perceber que as duas partes, o socialismo e o capitalismo, são as peças para o próximo sistema econômico de desenvolvimento nacional, desenvolvimento global, a gente não vai avançar. A gente tem que equilibrar esses ambientes. Vamos lá descascar a cebola para chorar um pouquinho mais. O que faz o nosso desenvolvimento? A gente tem que ter consciência do ecossistema, integração das partes envolvidas, cada um quer perceber um valor. A gente tem que sair da ideia de troca utilitária. Eu pago o meu imposto para receber um serviço, talvez não receba o serviço, eu pago um funcionário, eu recebo horas em troca de um salário. É muito mais que isso. Consciência da organização, onde a gente tem que olhar qual é o propósito, qual a causa da organização, quais os valores que regem a nossa organização e qual é a cultura que a gente quer estabelecer. E, por fim, do ponto de vista do indivíduo, quais são os valores pessoais, qual é o propósito, qual é o legado que a gente está aqui para deixar. A gente está aqui para deixar um legado, uma transformação. Qual é esse legado? E presença. A gente só vai perceber que a gente pode fazer essa transformação quando a gente está presente. Então, consciência não é uma linha de chegada. Quando a gente fala de capitalismo consciente, capitalismo do bem, economia circular,
Todos esses movimentos trabalham esses fundamentos, esses princípios, e para não dizer que essa história é coisa de abraçar árvore, a gente está aqui com uma ideia de mostrar que gera mais resultado financeiro. Empresas que atuam assim têm amor, compaixão, afeto, alma como valores corporativos. E nesse livro a gente traz uma atualização do resultado financeiro, já vi aqui 0, e algumas empresas que atuam nesta forma, uma companhia aérea que há 30 anos nunca teve um ano de prejuízo. Já pensou nisso? Ativo investido, uma companhia aérea com 30 anos sem um ano de prejuízo, uma companhia que as pessoas se tatuam com a marca, funcionário, até o prospect, ainda não tem o produto Harley Davidson, mas já tem a tatuagem. Esse é o poder deste movimento. Então, quando a gente olha, são intenções de longo prazo, ninguém está aqui para fazer um resultado de curto prazo. A Bolsa de Valores, nos 15 anos, de 98 até 2013, os dados no livro novo estão atualizados, gerou 160% de resultado. Good to Great, um livro do Jim Collins, tem empresas ali que gerou 250, só que as empresas humanizadas que praticam esses fundamentos, elas geram resultados 10 vezes superior, de 160%, que é a média da Bolsa, para 1.600% em 15 anos. 10 anos, está louco, tudo bem, é metade, 800%, ainda é muito mais. Então, as 3 únicas coisas garantidas na vida é o quê? Imposto, pagar imposto, que a gente vai morrer, e que a próxima crise vai chegar. Descobri mais uma que vai acontecer, garantido. O que aconteceu em 2008? Opa, voltar um aqui. 2008 foi uma crise. A gente percebe que o descolamento do desempenho financeiro dessas empresas acontece depois da crise, porque elas protegem, elas são um ecossistema. Elas não são um produto ou um serviço. Elas são uma solução, elas são sistêmicas. A gente ouviu muito a palavra sistema aqui. A gente tem que operar como sistema. O sistema do Brasil que a gente vai competir fora. Não dá mais para trabalhar isoladamente. E uma coisa que saiu segunda-feira, vários presidentes de empresa assinaram um termo que, diferente do Prêmio Nobel de Economia, Milton Friedman, isso, falou que o mais importante é o resultado para o acionista, mudou. O mais importante é o resultado para o ecossistema. Então, todos esses presidentes assinaram um termo de mudar a forma de se comportar. Vamos buscar uma forma mais sistêmica, onde todo o ecossistema gera valor, percebe valor e a gente cresce junto. Não serve só o acionista receber o resultado se o ecossistema está falhando. Então, fica aí a minha mensagem. Obrigado. Quem tiver perguntas, tem o endereço e-mail, mídia social. Os livros estão disponíveis aqui no Brasil já, para vender, para a gente mergulhar e começar a transformar as organizações de dentro para fora, entender a causa, voltar para a causa, entender como a nossa liderança vai atrair o talento que a gente está perdendo para as outras áreas, para outros setores que estão mais criativos. Nós temos criatividade no Brasil. Por que a criatividade só se reflete na arte e não no negócio? A gente tem criatividade aqui, a gente tem que acessar essa criatividade para transformar, levar a nossa competitividade para um nível mais ainda maior do que a gente está vivendo agora. Não dá para aceitar que nós não temos condições de entregar mais valor com um país tão criativo que nós somos. Muito obrigado.